E aí, pessoal do terceirão, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Hugo, tá? Vamos gravar mais uma videoaula, só que dessa vez a gente vai iniciar um novo conteúdo, tá certo? Que é o conteúdo de campo elétrico, tá certo? Nossa primeira aulinha sobre campo elétrico, tá certo? Antes de a gente iniciar nossa aulinha sobre campo elétrico, gostaria de mostrar umas coisinhas aqui a vocês, tá certo? Primeira coisa, o que é campo? O que seria essa noção de campo, tá certo? Campo é uma região, tá certo, onde vai ocorrer alguma coisa. É uma região do espaço onde vai ocorrer alguma coisa. E é justamente alguma coisa que nós vamos relacionar com a interação entre as cargas elétricas, tá certo? Aí veja só, pessoal, para isso eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pequeno experimento que eu vou fazer utilizando dois ímãs para a gente poder entender essa interação entre as cargas, tá certo? Veja só, tenho aqui dois pequenos ímãs feitos de neodímio, tá certo? Que é um ímã bastante forte, tá? E se você aproximar esses dois ímãs um do outro, eles vão se atrair, tá certo? Por quê? Porque vai existir uma interação entre esses dois ímãs que vai fazer com que eles se juntem, tá certo? Por que eles estão se juntando dessa forma e com tanta força? Porque existe um chamado campo magnético. É um campo, é uma área de atuação entre esses dois ímãs. Aí nós chamamos de campo. E nesse caso, campo magnético. Porém, olha só o que acontece quando eu inverto um dos ímãs. Quando eu inverto um dos ímãs, esses ímãs passam a ter lados iguais. Então, se eu tento aproximar, eu não vou conseguir. Tá certo? O que vai acontecer é o que nós chamamos de repulsão. Tá certo? Então, veja só. Se eu viro o lado de um deles e aproximo, ele atrai. Tá certo? E atrai até com uma força bem grande. Se eu, olha só, atrai com uma certa força. Tá? Agora, se eu inverto um desses dois ímãs, eles vão se atraírem ou vão se repelirem. Nesse caso, eles vão se repelirem porque eles estão fazendo parte do mesmo tipo de carga. Aí, pessoal, veja só. O que aconteceu lá quando nós estudamos a lei de Coulomb, tá certo? Você tinha uma carga, eu vou chamar de Q maiúsculo, tá? E eu vou chamar essa carga aqui de carga positiva, tá? Então, se você aproximar dessa carga uma outra carguinha, certo? Menor, que eu vou chamar de Q minúsculo, só que eu vou chamar de mais Q minúsculo, tá? Vou colocar aqui uma outra carguinha próxima a essa minha carga grande, tá? Essa outra carguinha também eu vou chamar de Q, só que eu vou chamar de menos Q. E aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa, ó, menos Q, tá? Enfim. Como seria a interação entre essas cargas? Bem, como essas duas cargas aqui são positivas, então o que vai acontecer é que essa outra carga aqui vai ser repelida por essa carga grande, tá certo? Não tem como haver uma atração entre essas duas cargas aqui. Elas vão se repelir, porque são cargas de mesmo sinal. Agora, se eu pego cargas de sinais opostos, como vocês podem ver, uma positiva e outra negativa, o que vai acontecer é que elas tendem a se atrair entre si, tá? A mesma coisa acontece com essa pequenininha aqui, ó. Menos Q mais Q. Então elas vão se atrair entre si, tá certo? O que faz essa atração é justamente esse campo que existe aqui em volta, que nós chamamos de campo elétrico. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a definição de campo elétrico, tá certo? Que no caso o campo elétrico é uma grandeza vetorial, que ela vai possuir um módulo. O que seria um módulo? Valor, certo? Pode ser calculado. Ele vai possuir uma direção, certo? E também vai ter um sentido para esse campo elétrico, tá certo? Mas antes disso, gostaria de fazer mais uma demonstração para vocês. E dessa vez eu vou mostrar para vocês o campo elétrico na prática, como ele age na prática, tá certo? Vou dar um pauzinho aqui, rapidinho e já volto. Então, pessoal, isso que eu tenho aqui na minha mão é uma bobina de Tesla, tá certo? Uma bobinazinha que foi criada pelo cientista Nikola Tesla, tá? Para demonstrar a força que o campo elétrico pode, digamos assim, gerar. Pode ser gerado, tá certo? Inclusive, ele até defendia a tese de que esse campo elétrico podia conduzir a eletricidade sem fio. Aí eu pergunto a vocês, seria possível eu acender essa lâmpada
essa lâmpadazinha aqui, ó, vocês podem reparar que na minha mão não tem nada. Seria possível eu acender essa lâmpada sem usar fio, sem usar, digamos assim, eletricidade diretamente nela? Vamos entender, tá? Então aqui eu tenho um plug de uma tomada com 24 volts, tá, pessoal? O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha bobina e nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Olha só, vocês conseguem ver aqui na ponta, tá? Aqui na ponta, um feixe de elétrons, certo? Saindo. Daqui a pouco eu vou até apagar a luz para vocês observar com mais clareza. E olha o que acontece quando eu aproximo a lâmpada. Olha só. Só aproximando a lâmpada, tá? Eu não estou tocando. Eu estou apenas aproximando do meu campo elétrico, tá bom? Aqui em volta tem um campo elétrico. A prova disso é que quando eu aproximo a lâmpada acende. Os elétrons excitam essa lâmpada, que faz com que ela se acenda. Agora eu vou apagar a lâmpada para vocês virem o quão bonito é esse feixe de elétrons. Olha só, aqui na ponta, tá? Não vou tocar não porque queima o dedo. Isso aqui são elétrons que estão sendo gerados, tá certo? É um feixe com a coloração roxa, parece um raio quando cai no céu. Agora veja só a lâmpada, olha só aproximando ela, lembrando que não tem fio algum ligado na minha mão, tá? Só pela presença desse campo elétrico, a nossa lâmpada acaba acendendo, tá certo? E se eu tocar? Bem, eu não vou tocar porque vai queimar a minha mão, tá certo? A eletricidade ela tem seus riscos, mas é muito interessante, como vocês podem perceber, tá bom? Veja aqui na ponta, mais uma vez, os elétrons saindo do fio, da ponta desse fio, tá bom? Vou agora acender a lâmpada. Ok, pessoal. Então, foi um experimentozinho para demonstrar a força do campo elétrico, tá certo? O campo elétrico é uma coisa muito interessante. Inclusive, nós utilizamos muito o campo elétrico em sinais de celulares, em sinais de ondas de rádio, tá bom? São coisas que a ciência, com o passar do tempo, se desenvolveu muito, tá? E a comunicação não seria absolutamente nada sem o estudo dessas grandezas, tá? Dessas coisas tão interessantes que é o campo elétrico, tá bom? Uma delas é o campo elétrico. Claro, a outra que a gente estudou anteriormente é a força elétrica. Mas vejam só, qual é o conceito de campo elétrico, tá? Qual é o conceito de campo? Campo é o que? É uma área na qual vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma interação. Nesse caso, uma interação elétrica. Aí, vejam só. Quando eu falo de campo gravitacional, nós estamos falando do campo gravitacional da Terra, tá? É onde acontecem os fenômenos aqui dentro do planeta Terra, tá certo? Um exemplo disso, a gravidade. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair em direção ao centro da Terra. Ela está sendo atraída para o centro da Terra, tá bom? Agora, o conceito de campo elétrico é uma relação entre a força elétrica e a carga elétrica, tá certo? Então, eu digo que o campo elétrico, aí vejam só, o campo elétrico, ele é representado pela letra E, tá certo? É o vetor campo elétrico. Ele vai ser a relação da carga elétrica, tá certo? Com a força elétrica, ok? Relação entre a carga e a força, ok? Aliás, desculpa pessoal, isso aqui tá errado. Campo elétrico, vamos corrigir, né? É a força dividido pela carga. Agora sim tá correto, tá? Isso aqui tá errado, acontece, ok? Relação entre a força e a carga. Aí percebam o seguinte, pessoal. Força elétrica é uma grandeza que é dada em newtons, tá certo? E carga elétrica é uma grandeza que é dada em coulombs. Então vai ser o newton sobre coulomb, a unidade de medida de campo elétrico. E normalmente esses valores são valores um pouco grandes, um pouco altos, elevados, elevado à potência sempre, na maior parte das vezes, potências positivas, tá bom? Então a unidade de medida é o newton sobre o coulomb. Aí eu gostaria de chamar a atenção em algumas coisinhas para vocês. Que coisas são essas? É para que lado se desloca o vetor campo elétrico. Tá certo, pessoal? Preste bastante atenção.
sentido do vetor campo elétrico sempre vai ser na mesma direção, aliás, a direção do campo elétrico sempre vai ser na mesma direção da força, tá certo? Então vai ser mesma direção, tá assim, ó, a força, ela vai ser sempre na mesma direção do campo, fica melhor de entender, do campo elétrico, tá? Porém, o sentido depende, deixa eu colocar aqui, não sei se vocês enxergaram direito, então a força elétrica, tá certo? O vetor, vou colocar assim porque fica melhor de entender, o vetor força, no caso força elétrica, né? Vai possuir sempre a mesma direção do campo, tá bom? Só que vai mudar o sentido. Como assim o sentido? Veja só, o sentido, ele depende do sinal da carga, tá certo? Então, por exemplo, se essa carga grande aqui, ó, se essa carga aqui que nós chamamos de carga prova, depende, aí nós chamamos de carga prova, ok? Alguns livros chamam de carga prova, né? Enfim, carga de prova, tem vários nomes. Então, vai depender da carga prova. Se a carga for positiva ou se a carga prova for negativa, tá certo? Então, se a carga prova for positiva, ele vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, tá certo? Então vai ter o mesmo sentido se a carga for positiva, mesmo sentido, tá certo? Do campo. O espaço ficou apertado do campo, tá? Se a carga for negativa, vou botar aqui assim, vai ter o sentido oposto do campo. Tá bom? Anotem tudo isso, não esqueçam, ficou um pouquinho bagunçado, mas enfim, para entender, deixa eu afastar aqui. Olha só, só para recapitular, o vetor, força, vai ter a mesma direção do campo elétrico. O sentido vai depender da carga, tá? Então, ou seja, se a carga for positiva, vai ter o mesmo sentido do campo. Se a carga for negativa, vai ter o sentido oposto do campo. Para isso, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá certo? Bem, a figura que eu quero desenhar são flechinhas, tá? Para que vocês possam entender, tá certo? Olha para cá, por exemplo, essa carga prova aqui. Tá vendo a setinha, a flechinha que está indicando que a carga é negativa, né? Essa flechinha aqui é a flechinha de campo elétrico, ok? Ela é negativa. Se ela é negativa, se essa minha carga prova é negativa, então a força ela vai ser contrária ao meu campo. Tá certo? Ela vai ser contrária ao meu campo. Agora, se ela for positiva, olha para cá. Tá vendo o E aqui, ó? Essa flechinha aqui é a flechinha do campo elétrico. Essa flechinha aqui. Tá certo? O que acontece aqui é o seguinte. Essa flechinha, ela tá indo nessa direção. Ok? Então, qual seria a direção da força? Bem, como ela é positiva, a força vai ter o mesmo sentido do campo. Isso acontece muito de cair em algumas questões. Ele pergunta a direção e o sentido da força, ok? Em relação ao campo, ou a direção do campo em relação à força, e por aí vai. Para isso, pessoal, nós vamos fazer uma questãozinha, tá certo? Aguarda aí um minutinho só que eu já volto com ela. Então, pessoal, tá aí o exemplinho, tá? O primeiro exemplo bem simples, bem tranquilinho, para a gente poder fixar esse nosso conteúdo e a gente vai aumentando um pouco mais o nível das questões com o passar do tempo, tá bom? Então, olha só. Uma esfera carregada positivamente com Q igual a 5 microcoulombs é colocada na presença de um campo elétrico de módulo E igual a 3 vezes 10 à oitava. Qual é o módulo da força elétrica? Tá bom, pessoal? Questãozinha bem tranquilinha, bem fácil. Vamos pôr aqui os dados. Os dados são o seguinte. Primeiro de tudo, você tem o valor da carga prova, né? A carga prova aí é 5 microcoulombs, tá certo? Ele é colocado na presença de um campo elétrico de módulo, ou seja, o valor dele 3 vezes 10 à oitava newtons por coulomb. E ele pergunta qual é o valor, qual é o módulo dessa força elétrica. Então a força vai ser uma interrogação, tá certo? Só lembrando para vocês que para nós podermos calcular o campo elétrico, o E, tá certo? Vai ser a força dividido pela carga, tá certo? Força dividido pela
carga, ok? Aqui é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Toda vez que aparecer um micro, você transforma para 10 a menos 6. E agora é só resolver a nossa questãozinha, tá, pessoal? Por aqui do lado vai ficar o seguinte, olha só. O valor do E eu tenho, não tenho? Que é 3 vezes 10 a oitava. Se você até quiser mexer aqui com a fórmula, também pode, tá? Mas enfim, faça da maneira que você achar melhor. Então, o valor do E é 3 vezes 10 elevado a oitava, certo? O valor da força elétrica eu não sei quanto é justamente o que a questão está pedindo. E o valor do Q é 5 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? O que nós vamos fazer aqui é uma pequena multiplicação, tá certo? Multiplicação que nós chamamos de multiplicação cruzada. Então vai ficar assim, ó. A força elétrica vai ser 3 vezes 10 a oitava vezes 5 vezes 10 a menos 6. E multiplicar por potência de 10 é muito fácil, né? É isso, pessoal. Vocês não podem dizer que não sabe, tá? Então, olha só. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por esse 5. O resultado é quanto? É 15. Tá certo? Você vai repetir a base, 10, tá certo? E vai somar os expoentes, 8 menos 6. Só lembrando que a base sempre vai ser 10, tá? 8 menos 6, e 8 menos 6 é 2. 15 vezes 10 ao quadrado. Pessoal, 10 ao quadrado não é 100? Então, o resultado dessa nossa continha vai dar 15 vezes 100. Não é isso? Ó? 15 vezes 100. E 15 vezes 100 não é isso aqui, ó? 1500. 1500 o quê? Newtons. Seria o resultado desse nosso pequeno exemplo, tá? Então tá aqui, primeira questãozinha, a gente vai fazer mais algumas ao longo dessa aula, tá? Para que você possa já ir pegando esse conteúdo com mais clareza, com mais nitidez e não reste nenhuma dúvida a respeito disso, que é um conteúdo muito bom de trabalhar, muito fácil, beleza? Então, pessoal, magicamente aqui apareceu essa questãozinha bem bacaninha, tá certo? Para que nós possamos fixar mais o nosso conteúdo aí, né? E como vocês podem perceber, uma questãozinha até fácil, uma questão razoável, ok? Então, olha só. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem uma direção vertical e um sentido ascendente, tá certo? E intensidade 5 vezes 10 elevado a quarta newtons sobre coulomb, tá? Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga elétrica pontiforme colocada em um ponto P. Pessoal, enfim, ele fez esse texto todinho, ele está pedindo o módulo, a direção e o sentido, tá bom? Olha só, vocês lembram que a direção vai ser sempre a mesma da carga-prova, tá certo? Então a força ela vai coincidir em relação à direção, sempre, certo? Então olha só, direção, ó, a força vai ter direção igual ao da carga, ok? E vice-versa, a carga também vai ter a mesma direção da força, tá? Aí ele está dizendo o que aí, pessoal? Olha só, cadê? Calcula o vetor campo elétrico, tem direção vertical, olha só, direção vertical e sentido ascendente. Então, olha só, direção vertical. Então, nesse caso aqui, pessoal, se essa minha força aqui, 5 vezes 10 a quarta newton, tem uma direção vertical, então, se a direção é vertical, se a carga for, aliás, as cargas sempre vão ter a mesma direção da força, tá? Direção vertical. Então, nesse caso aqui, ó, ambas as direções serão verticais, tá certo? Então, aqui é vertical e aqui também vai ser vertical. O que é que vai ser diferente? O que vai ser diferente é o sentido, tá? Então, você está dizendo aqui que o sentido é ascendente, ou seja, subindo, sentido ascendente, ok? Bem, o sentido vai ser o mesmo da força, tá? Se a carga tiver o sinal positivo. Se a carga tiver o sinal negativo, então o sentido vai ser o contrário, tá bom? Então, olha só. Se eu digo o seguinte, que essa minha força de 5 vezes 10 a quarta tem um sentido ascendente, tá certo? Então, essa daqui, por ser positiva, também vai ter um sentido ascendente, tá? Ou seja, ela vai subir também. Essa outra aqui, como ela é negativa, então o sentido vai ser o contrário. Então o sentido vai ser o quê?
descendente. Descendente. Ok? Descendente. Ok, escrevi certo. Entenderam aí a resenha? O que é que falta a gente calcular? Falta a gente calcular o valor, o módulo desse campo elétrico. Aí só uma coisa, pessoal. Vocês estão vendo que as cargas são iguais, né? Se as cargas são iguais, não é necessário a gente fazer dois cálculos. A gente faz apenas um cálculo. Tá certo? Porque o que interessa para nós, preste atenção, módulo. Cadê? Ó? Determinar a intensidade. Quando ele fala intensidade, ele quer o módulo, ele quer o valor. Então, nesse caso, o que interessa é somente o valor desse meu campo elétrico, ok? Então, é isso que a gente vai calcular agora. Vamos lá? Então, vai ficar o seguinte, pessoal. A carga para ambas as alternativas A e B são iguais. É quanto? 2 vezes 10 a menos 5. Não interessa se é positivo, não interessa se é negativo. Tá certo? Enfim, até porque campo elétrico não tem valor negativo, tá? Ele é uma grandeza vetorial. O que interessa para a gente é o módulo, tá certo? Então, 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. A força, a questão veio dizendo qual é o valor dela, né? 5 vezes 10 a quarta. 5 vezes 10 a quarta newton. E ele está querendo saber qual é o valor do campo, do módulo do campo elétrico, ok? Então tá aqui os dados, para as duas questões vai ser a mesma resposta, tá? Em relação ao módulo, muda somente o sentido aqui, como vocês puderam ver, tá? Então o E vai ser a força sobre a carga. Formulazinha já matada, né? Todo mundo, fácil demais. Então o E vai ser a força, que é 5 vezes 10 a quarta, dividido pela carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? Como nós faremos para resolver essa questãozinha aqui em relação aos cálculos, né? Que muita gente ainda se perde em relação a isso. Você vai dividir esses dois aqui, ó. 5 dividido por 2 e 5 dividido por 2 é 2,5, tá? 2,50, vamos dizer assim, tá? Repete a base, tá? Aquilo que eu expliquei para vocês lá em força elétrica. O primeiro de cima você repete, tá? O de baixo você troca o sinal. Mais 5, que é menos 5 fica mais 5, tá? Então aqui fica como? Tá certo? Vai ser igual a 2,5 vezes 10, aqui é quanto? 9, N sobre C, tá certo? Então, como ele está pedindo módulo, esse valorzinho aqui é o módulo para letra B e o módulo para letra A, tá certo? Essa foi o exemplo número 2. Vamos tentar fazer aqui mais um terceiro exemplinho para a gente encerrar essa primeira parte e a gente depois vai iniciar a segunda parte bem bacaninha, beleza?